Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula. É isso mesmo, a nossa terceira aula de língua portuguesa, variante brasileira, onde nós vamos aprender um pouco mais a fundo os verbos irregulares, o verbo ser, ter e estar. Agora vamos ver os usos, as situações, os tipos de perguntas em que a gente pode usar e também as afirmações que a gente pode fazer utilizando esses verbos nas diferentes pessoas, seja ela a primeira, segunda, terceira pessoa do singular ou do plural, tá? Então nós vamos aprender um pouco isso, ver as situações reais em que isso se produz e vamos fazer isso através de compreensões auditivas e atividades e exercícios que vamos propor aqui nessa aula, tá bom? Então entrem lá na nossa página www.bompapoidiomas.com.br. Também entrem no nosso Instagram, que vai ficar aqui na descrição do vídeo, no nosso Facebook, também aqui na descrição do vídeo, onde vocês podem ter acesso a conteúdos que eu vou publicar de lazer, ou seja, atividades que a gente pode fazer estando aqui no Brasil, viagens. E também nós vamos ver algumas das atividades que podem ser feitas de culinária, cinema, leituras, né? Toda esse conteúdo bacana que vocês podem acessar aqui, entrando no nosso Instagram, no nosso Facebook, na nossa página www.bompapoidiomas.com.br. Vem comigo para essa terceira aula de português com os verbos irregulares. Vamos lá! Bom, então vamos começar hoje com essa segunda sessão. Nós estamos aqui na página 5 do livro Bem-vindo. E vamos começar aqui nessa atividade de compreensão auditiva, como eu dizia. É uma compreensão auditiva de uma entrevista com a Benedita Costa, que é uma atleta. Então, nós vamos colocar o áudio, vocês vão ouvir essa compreensão auditiva e depois de ouvir essa compreensão auditiva, e enquanto ouvem, vão observar esses verbos que estão em verde, é o verbo ser, que aparece em destaque aqui, o verbo estar, como vocês podem ver, e o verbo ter. Também aparecem aqui alguns verbos regulares, como o verbo escrever, ler, né? Trabalhar, e também aparece um novo verbo aqui, que é o verbo fazer. Então, vamos colocar aqui para vocês a estrutura do fazer, que é um verbo que a gente vai agregar hoje, além dos verbos. Vamos lá, verbo fazer. A gente vai fazer uma copiazinha desse verbo aqui na nossa lição de hoje, tá? Verbo fazer, nós vamos passar um pouco essa estrutura do verbo. Nós vamos ver também esse verbo irregular que aparece, tá? Então, a gente vai dar uma passadinha nos regulares, que é o caso do verbo trabalhar, escrever e assistir, tá? Então, nós vamos aqui trabalhar um pouquinho com esses verbos. Eu vou colocar eles aqui ao lado dessa compreensão, para que a gente possa ir acessando a informação e também fazendo as atividades. Então, vamos lá. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui rápida nesses verbos que aparecerão na atividade. Bom, basicamente, a gente tem o verbo trabalhar, né, que é um verbo regular, é um verbo que vai ter sempre essa terminação, a gente já tinha falado um pouquinho disso outro dia, né? Então, trabalhar, AR, falar, cozinhar, né? Visitar, são todos verbos que a gente vai conjugar da mesma maneira. Então, eu vou falar trabalho, né? Eu trabalho, você trabalha, ele, ela trabalha, nós trabalhamos, vocês trabalham, eles, elas trabalham. Bom, aqui um verbo regular. Toda essa terminação que está em verde, eu posso aplicar para esses outros verbos, para o viajar, para o trabalhar, para o cozinhar, né? Para o falar, enfim, conversar,
né? Então a gente pode aplicar essa terminação. Os verbos ER, que é o que, por exemplo, né, aqui o estudar que apareceu, os verbos ER, que é o caso do escrever, do ler, eles vão ter essa terminação. Então, ler, escrever, então eu escrevo, você escreve, ele escreve, nós escrevemos, vocês escrevem, eles escrevem. Observem que aqui eu digo escrevo, né? Só reforçando essa questão da pronúncia, né? Então eu trabalho, eu escrevo, é um som de U no final. E aqui ele escreve, você escreve, né? Com um som de I já no final. Então, ó, a gente tem aí essas funçõezinhas. E o verbo assistir, que é um verbo IR, vocês vão ver que ele tem uma terminação muito parecida. Assisto, então som de U, assiste, som de I no final, lembra que o E tem som de I. Assistimos, assistem, vocês assistem, eles, elas assistem. Então, nós temos aqui o verbo assistir. Para que eu uso o verbo assistir? Gente, muito cuidado, porque as pessoas que são hispanofalantes, ou seja, pessoas de países que falam espanhol, elas têm uma tendência a associar isso a participar. Então, português, participar da aula é uma coisa, e aqui o assistir à aula não se usa, tá? A gente usa assistir, assistir televisão, assistir o filme, assistir uma peça de teatro, né? Seria como o ver do espanhol, tá? Se a gente quer dar o sentido de assistir do espanhol, né? Assistir a la clase de espanhol, então aí nesse caso eu vou dizer participar, ok? Então eu participo da aula, ok? Eu estou na aula, certo? Então é isso que eu queria repassar com vocês. Agora, por outro lado, nós vamos ver aqui a questão do verbo fazer. É um verbo irregular também, tá? Como ser, estar e ter. E aqui a gente vai ver que é faço, essa é uma irregularidade que tem, é C cedilha essa letra. Depois você faz, ele faz, ela faz. Nós fazemos com U, faço, fazemos. Vocês, eles, elas fazem, ok? Então, esse é um verbo irregular e que a gente vai ter em conta aí. Então, vamos escutar essa entrevista, onde nós vamos ver a conversa entre o entrevistador e Benedita Costa, que é atleta. Vou colocar para vocês, vamos lá. Unidade 1, página 5. Vamos conhecer Benedita Costa. Qual é o seu nome? Benedita Costa. Prazer em conhecê-la. O prazer é meu. Você é estudante? Não, sou atleta. Profissional? Não, hoje não sou mais atleta profissional, sou empresária. E quem são essas pessoas nestas fotos? Esta sou eu e minha família. Aqui nós estamos no Ceará. Nós todos somos cearenses de Fortaleza. Seu pai também é empresário? Não, meu pai é professor universitário e minha mãe é dona de casa. E quem é esta moça? Carla, minha irmã. E ao lado dela está José, seu filho. Hoje ele está na França. Carla é psicóloga e hoje em dia nós duas estamos em São Paulo. E como é o seu dia a dia? Bem, pela manhã eu normalmente estou em casa e à tarde no escritório. Tenho sempre muitas coisas a fazer em casa. Escrevo artigos para jornais, leio novidades sobre atletismo, estudo inglês e faço ligações de negócios. À tarde, tenho reunião de trabalho. Normalmente, chego em casa à noite. Minha irmã também trabalha muito. À noite, estamos sempre muito cansadas. Bom, pessoal, muito bem. Então, a gente acabou de ouvir esse vídeo. Vocês podem fazer uma pausa, voltar, ouvir uma segunda vez. Se permitir, ouvir até 2 vezes cada áudio dessas lições, tá bom? Então, a gente tem aqui, como vocês podem ver, os verbos ser, ter, estar, como eu falei, e os verbos regulares no presente do indicativo, né? Vamos aqui tentar responder essas perguntinhas que eu coloquei aqui ao lado sobre essa compreensão auditiva. Então, o que a Benedita faz? Essa pergunta está relacionada com profissão, certo?
Então, o que que a Benedita faz, né? O que que a gente entendeu desse áudio? Então, a gente pode dizer que a Benedita, ela é uma atleta, né? A gente pode colocar que ela é uma atleta. E na segunda pergunta, deixa eu só escrever aqui para vocês, só um segundinho. Opa, mudamos de página, deixa eu arrumar aqui. Ela é atleta, ok? Ela é atleta. Bom, e de onde ela é? De onde é a Benedita? Bom, ela é de Fortaleza, né? Ela é do Nordeste do Brasil, Fortaleza, ok? Ela é de Fortaleza. E Benedita tem irmãos, né? Então, aqui a gente vai responder essa pergunta, porque a gente vê no texto que ela tem uma irmã que é a Carla, né? Ela tem uma irmã que é a Carla. Essa irmã é psicóloga, né? Então, nós vamos responder isso da seguinte maneira. Então, Benedita tem uma irmã, né? E aí a gente vai apresentar essa irmã. A irmã dela é psicóloga, né? Psicóloga, a gente põe acentinho aqui. E está na França, né? E aí a gente põe, a gente põe aqui, a irmã dela está na França, é a localização, né? Ela é de Fortaleza, mas agora ela está na França, certo? Então, nós vemos aqui que usamos, então, o verbo ter, o verbo ser e o verbo estar, né? A seguinte pergunta, né, que eu gostaria de fazer para vocês é uma pergunta mais de caráter pessoal. E aí eu vou pedir que vocês façam uma gravação de áudio ou que vocês escrevam para mim por e-mail como é seu dia a dia. Do que a gente está falando aqui? A pessoa vai descrever a rotina tal e como faz a Benedita Costa, ok? Então, a Benedita aqui, ela diz, pela manhã, eu normalmente estou em casa e à tarde no escritório. Tenho sempre muitas coisas para fazer. Em casa, escrevo artigos para jornais, leio novidades sobre o atletismo, estudo inglês, faço ligações de negócios. À tarde tenho reuniões de trabalho, normalmente chego em casa à noite. Minha irmã também trabalha muito, à noite estamos sempre muito cansadas. Bom, então aqui ela faz um relato usando o verbo estar, usando o verbo fazer, as coisas que ela faz, o ter e verbos regulares, tá? Como chegar, trabalhar, né, estudar, ler e escrever. Eu gostaria que vocês fizessem uma apresentação de vocês nesse sentido, tá? Então, contando, por exemplo, como eu vou fazer a minha aqui, por exemplo, agora. Então, bom, eu acordo. O que é acordo? Acordo me despierto, ok? Acordar não é o mesmo também que em espanhol, tá? Acordar eu abro os olhos de manhã, né? Que eu acordo, né? Quando os olhos abrem de manhã, né? Eu acordo. Aí, para vocês sentirem a diferença, eu vou colocar às 7 horas e me levanto imediatamente. Então, o que eu quero? Imediatamente, isso. O que eu quero dizer com isso? Me levanto imediatamente. O levantar, né, é o sair da cama. Então, significa que toca o despertador, eu já me levanto, né? Eu não demoro para sair da cama. Bom, preparo, vou usar o verbo preparar, tá? Preparo o café da manhã. Preparo o café da manhã. Preparo o café da manhã. Tomo
o café da manhã e cuido dos meus pássaros. Sim, eu tenho duas calopsitas muito fofas que qualquer dia eu vou mostrar para vocês, dos meus pássaros. Eles se chamam para a gente praticar, tá? Nina e Thor, ok? Também cuido do meu cachorro, Ele se chama Rocambole. Sim, gente, a gente chama ele de Roca, mas o nome dele é Roca, ok? Rocambole, a gente fala Roca para chamar. Vocês também vão conhecer o Rocambole em uma dessas aulas, provavelmente, tá bom? E que mais? Eu começo a dar aulas às 8 horas e trabalho o dia todo com meus alunos. Não, vou pôr do meu curso de pintura. Eu também pinto, gente, às quartas à tarde. Eu tenho aula de pintura e estudo arte com um professor da prefeitura da minha cidade. Eu estudo italiano todas as quartas das 10 da manhã até as 11. Até às 11 da manhã. Bom, então aqui também a gente pôde ver um pouquinho como falar as horas, né? Eu comentei aqui, eu coloquei 7H, mas a gente pode pôr assim também, tá? Então, 7 horas, né? Eu me levanto, eu começo a trabalhar às 8, então a gente pode também colocar assim, né? A numeração. Ou daquela forma que eu tinha colocado, tá? Também você pode colocar assim, dessa maneira, o 7 mais o H. Ah, Gisele, e se eu quiser falar que é 7h30? Bom, nesse caso, se você quiser falar que é 7h30, aí você vai fazer o seguinte, você vai pôr 7 horas e 30 minutos, ok? Você coloca assim, tá? 7 horas e 30 minutos, correto? Mas vamos deixar assim, tá? Dessa outra maneira. Aí eu coloquei que eu me levanto imediatamente, preparo o café da manhã, tomo o café da manhã e cuido dos meus pássaros. Aqui a gente pode colocar até um conector, que eu vou destacar para vocês, inclusive, com Peraí, vamos... Porque é palavra que a gente vai agregar o nosso conhecimento hoje. Por exemplo, eu posso dizer que e logo depois, ou em seguida, né? Eu vou pôr isso aqui, ó, para vocês. E em seguida, são conectores. Isso aqui é para a gente aprender, né, a usar a língua e trabalhar a língua de uma maneira mais elaborada, né? E em seguida, né, cuido dos passarinhos, eles se chamam Nina e Thor, e também cuido do meu cachorro,
que ele se chama Rocambole, né? Eu começo a dar aulas às 8 e trabalho o dia todo com os meus alunos. Às quartas à tarde eu tenho aula de pintura e estudo arte com o professor. Vou até colocar o nome dele, ele chama Francisco, tá? É uma escola pública, né? Eu não pago por esse curso e é no bosque aqui da cidade de. Vou colocar o nome da cidade também para vocês. Eu moro em Ribeirão Preto. Olha que legal. Essa cidade é uma cidade que está próxima próxima para as distâncias brasileiras, né? No estado de São Paulo, tá? Isso aqui fica no estado de São Paulo. É uma cidade que está aproximadamente a uns 300 e alguma coisa de quilômetros da Grande São Paulo, tá bom? Eu estudo italiano todas as quartas-feiras, né? E a gente pode até pôr uma vírgula aqui, das 10 da manhã até as 11 da manhã, tá bom? Então, essa foi a minha apresentaçãozinha. Podia colocar outras coisas? Podia, mas vamos fazer assim, tá? Só para vocês terem uma ideia. Se você vai à academia, né? Eu não tenho ido ultimamente, por isso eu não coloquei. Teve épocas que eu ia, mas agora eu não estou indo, por isso eu não coloquei, tá? Vocês podem colocar, eu vou à academia de manhã, depois eu vou para o trabalho o dia todo, eu tenho muitas reuniões, eu viajo muito porque eu sou consultor, enfim, cada um vai fazer a sua própria apresentação, tá? O que eu poderia colocar que eu faço à noite, que, por exemplo, como a nossa colega fez ali. Então, à noite eu janto com meu marido, a Cássio Henrique, e depois do jantar eu assisto, e aqui entra o verbo, tá vendo, gente? Assistir. Então, assistir é ver televisão, tá? Eu assisto séries no Netflix, ok? Então, bom, isso é o que a gente tem aqui para colocar. À meia-noite, eu me deito para dormir. Para dormir com o Rocambole, sim, o Rocambole dorme com a gente e com o meu marido, ok? Então, esse é um resumo aqui da minha rotina, tá bom? Então, vamos passar aqui para a compreensão daquele texto lá da Benedita. Eu espero que vocês tenham tentado fazer. Vocês podem dar uma lida no texto, vocês têm o PDF aí dessa unidade que eu deixei no link. E vocês podem responder essas perguntas. Então, vamos tentar lá responder o que é correto e o que é verdadeiro sobre essas perguntas referentes a Benedita Costa. Então, Benedita Costa é jogadora de squash? É isso que se diz? Não é, né? O que se diz no texto lá é que ela é atleta, né? Então, ela é atleta. Ela não é jogadora de squash, não se diz isso, né? Então, a gente vai pôr, ela é atleta, né? Peraí, deixa eu arrumar esse L aqui que ficou meio estranho. Peraí, ela é atleta. Eu vou colocar com a caixinha, gente, porque é legal a canetinha, mas não fica muito didático para vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó, ela é atleta. Eu acho que fica melhor, né? Bom, aí depois a gente tem aqui, ó, a família toda de Benedita é baiana, né? Bom, a família dela é baiana mesmo? Eu acho que não, né? É incorreto. A gente viu lá que ela é de Fortaleza. Então, a gente pode dizer que a família dela é, na verdade, cearense, né? É isso que a gente vê lá, que a família dela é cearense. A família dela não é de maneira nenhuma baiana, certo? O pai dela é universitário? Bom,
a gente vê a informação do texto, se a gente voltar lá, ó. Não, meu pai é professor universitário e minha mãe é dona de casa. Então, essa informação, ela é correta, ela procede, ok? Então, ela tá ok. O pai dela é universitário. Ele é universitário como professor, não como estudante, como professor, tá bom? A irmã dela é tenista. Bom, então aqui, o que vocês acham? A irmã dela é tenista? Não, a gente viu lá que a irmã dela é psicóloga, né? Então, essa informação é incorreta e nós vamos corrigir essa informação. A irmã dela é psicóloga. Tá bem? Bom, depois a gente tem aqui, Carla está em São Paulo. Carla está em São Paulo, ok. Ela está em São Paulo, ela fala que ela mora em São Paulo? Sim. No texto, né, que a gente acabou de ouvir, que a gente pode consultar aí a leitura, ela fala da irmã que está na França, mas ela diz que... Aqui, ó. Carla é psicóloga e hoje em dia nós duas estamos em São Paulo. Então, a gente encontra essa informação aí, que essa é correta, né? Então, ela está em São Paulo, Carla, né? Ela mora em São Paulo, mas agora ela está na França. Então, o lugar dela, né, é em São Paulo. Bom, pela manhã, a Benedita está em casa. Bom, é correto, né? Ela diz no texto acima que de manhã ela está em casa, certo? Bom, pessoal, então essa compreensão a gente dá por finalizada. A gente pode até, na live que formos fazer dessa lição, a gente pode até fazer uma atividade de se entrevistar, né? Vamos ter aí participantes que se façam perguntas mutuamente, que perguntem a mim as coisas que tenham curiosidade de saber sobre mim, tá bom? Então, traga uma foto sobre a sua família. No dia que a gente fizer essa live, eu gostaria que vocês trouxessem essa foto, seja via Facebook, Instagram, né? Que vocês comentem, né, sobre a família de vocês. Também para os alunos que estão fazendo a aula, né, e estão completando, essa atividade também eu gostaria que vocês façam, como aquela de escrever sobre a rotina de vocês. Vocês vão ter duas atividades escritas. Primeiro, escrever sobre a rotina, e a segunda é escrever sobre a família, né? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou colocar sobre a minha família, eu vou escrever sobre a minha família, para que vocês tenham uma ideia, né? E façam o texto de vocês. Então, por exemplo, a gente pode colocar nesse exercício o seguinte, vamos lá. A minha família não é muito grande. Não é muito grande. Meu pai se chama José Antônio e minha mãe se chama Iracema. Sim, Iracema, como Iracema dos lábios de mel de José de Alencar. Se alguém aqui já leu, teve a oportunidade de ler o livro de José de Alencar, chama Iracema, era uma índia, né? E ele escreve esse romance, não, sobre Iracema, a Virgem dos Lábios de Mel, né? Esse livro está entre os que eu pretendo fazer os comentários e recomendando como leitura, tá bom? Então tá. Minha mãe se chama Iracema, ele é engenheiro mecânico e ela é promotora de cosméticos, ok?
de cosméticos da Natura e Boticário, certo? Natura e Boticário, para vocês que estão no exterior e não conhecem, não? São marcas de produtos cosméticos que se usam aqui no Brasil. Natura, por exemplo, usa muito produto da natureza, né? Muito produto natural, shampoos, cremes, né? E é bem bacana, sabonetes. E o Boticário também é muito antigo aqui no Brasil. E muito tradicional, são as marcas mais tradicionais brasileiras, tá bom? Eu tenho uma irmã, ela é engenheira de produção, e o nome dela é Gislaine. Bom, eu não vou colocar aqui nada de sobrinho, sobrinha, porque minha irmã não tem filhos e eu também não. Eu não vou me prolongar falando de avô, avó, de cunhado, cunhada, sogro e sogra, que seriam os pais do meu marido, né? Não vou falar de tio e tia, de marido e esposa, porque eu já falei anteriormente ali do meu marido, né? Que é o Acácio Henrique. E não vou me prolongar falando de primo, prima, tá bom? Senão fica muito grande aqui. É só para que vocês tenham uma ideia de como apresentar essas pessoas da família, tá? Eu vou me limitar a falar de pai e mãe e de irmão, tá bom? Eu vou usar aqui uma prolongação desses personagens, tá bom? Eles moram em Jaboticabal, em São Paulo. E eles gostam muito da cidade onde moram, ok? Jaboticabal é uma cidade pequena, mas é muito charmosa, ok? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, né? Eu fiz aqui uma pequena apresentação, cada um pode fazer da sua maneira, tá bom? Se quiser falar de avô, de avó, de neto, neta, tio, tia, sobrinho, sobrinha, né? Vocês podem falar. Vamos só entender a relação de membros da família, conhecer melhor esse vocabulário, e aí vocês falam o que vocês quiserem, tá bom? Então, avô e avó, avô com esse chapeuzinho é o som fechado, tá bom? Avô. Esse é o abuelo, o grandfather, ok? Abuela, avó, com acento agudo, tá bom? Esse O é mais estendido. Avó, grandmother, abuela, avó, certo? Temos aí o neto. Esse aqui eu vou pronunciar como O. Neto, neta. Aqui é o grandson e granddaughter, ok? E a gente pode falar em espanhol nieto, nieta, ok? Eu não tenho filhos, então obviamente nem tenho nem vou ter netos e netas, né? O único filhinho que eu tenho é o Rocambole, como eu disse para vocês, meu cachorrinho querido, Tori e Lina, que são um casal de calopsitas. Bom, aí a gente tem aqui sogro e sogra, né? Obviamente pai e mãe seria padre e madre ou father and mother, não? E sogro e sogra aqui é o suegro e la suegra em espanhol, ok? São os pais do seu marido, né? É a sua família política, né?
Então, a gente tem aí a família política e aqui cunhado, cunhado, cunhada são também cunhado ou cunhada, como em espanhol, só que aqui em espanhol seria N, né? Esses aqui a gente são a família política, né? Que a gente tem. Então, a gente tem aqui, no caso de a tradução cunhado ou cunhada, em espanhol, cunhado, cunhada, que em português é cunhado, cunhada, e em inglês é step brother, step sister, ok? O sogro e sogra é o suegro, suegra, e em inglês seria stepfather, stepmother, não? Ai, não, eu falei errado.